mis consideraciones sobre la descentralización política brasileña. Yo voy a intentar, ¿no?, hacer uso del poder de síntesis para hablar un poco del confuso federalismo brasileño, ¿no? Así como otros modelos latinoamericanos, Brasil tiene sus particularidades. Y empiezo mi charla, ¿no? Y también yo creo que como aquí estamos en un petit comité, ¿no?, más un fórum de discusiones do que propiamente una conferencia, un seminario. Entonces, yo voy a hacer mención realmente a los puntos principales. Aqui nesse primeiro PowerPoint já podemos ver algumas características brasileiras, não? As belas praias, o carnaval, não? A seleção brasileira, Canarinho, que já não é tão boa depois que perdemos para a Alemanha, não, Mário? Não? O Mundial só não foi mais trágico, e perdona a Walter, porque não, a Argentina não ganhou. Não? Então, não, para o Brasil, o Mundial só não foi mais trágico, não, porque seríamos objeto de bromas para os argentinos por toda a vida. Então, melhor ser bromas para os alemães, não? Menos mal. Pero todos esses aspectos, não? E, em realidade, utilizo essas questões figurativas para demonstrar a necessidade de caracterizar o federalismo dentro das peculiaridades culturais de cada país. Ayer já estivemos em La Cena falando justamente disso, não? Como as particularidades históricas e culturais afetam, não, os modelos de estruturação e de organização de poder de cada país. Não? Hoje, não? E essa é a questão, não, que já começou em La Cena, que para mim é fantástica, essa oportunidade de ter diversos pontos de vista sobre os modelos de organização estatais em Latinoamérica, é justamente essa linha tênue, né, hoje entre que é o federalismo, que é o modelo descentralizado, que é o modelo centralizado, como categorizar esses modelos. Essas variações tipológicas acabam nos remetendo ao uso de certas ferramentas, como as chamadas características comuns de los federalismos, que todos nós outros já conhecemos, e que eu utilizo basicamente 4 características. Mínimo de 2 níveis de governo, não? Descentralização constitucional, o reparto de competências, não? E delimitação de esferas de autonomia, não? Participação das vontades regionais em la formação da vontade do governo central, não? E a existência de um órgão solucionador de conflitos entre as unidades constitutivas. Desde a aplicação dessas características comuns, que para mim eu las vejo como uma fórmula, é possível aplicá-la dentro do contexto cultural de cada país e, desde esta aplicação, não, revelar o conteúdo de sua descentralização política, para caracterizá-lo como modelo federal. Não? Hoje, por exemplo, como tomamos países como Canadá, não, tomamos países como Bélgica, não? Como caracterizá-lo, como situá-los dentro de um modelo de descentralização política. O próprio federalismo latino-americano tem suas particularidades. E o Brasil não escapa a essas considerações. Como vosotros podeis ver, Brasil é um país de grandes dimensões territoriais. Eu creio que essa é uma consideração política que acaba afetando, não, a opção pelo federalismo. O federalismo brasileiro nasce em 1889, não? Com nossa independência de Portugal, em 1822, nossa Constituição de 1824, não, foi implantado um Estado unitário. Não? O Brasil, depois da independência, se converteu em um império, não? Tendo como rei o imperador do Brasil, o hijo do rei de Portugal. Todos já conhecem essa história. Não? É um pouco contraditório, pero não? De todos modos, o Brasil se torna um Estado unitário. Com a proclamação da República em 1889, o decreto primeiro converte as províncias existentes, as 20 províncias existentes no Império, em Estados membros da Federação. Com a Constituição
Depois da Constituição de 1891, encontramos a Constituição de 1934, em que permanece o federalismo dentro de uma concepção de Estado novo, quando vem ao poder a Brasil Getúlio Vargas, não? Em que o modelo de federalismo dual, que é implementado primeiramente em Brasil, se converte em um modelo cooperativo. É quando o Brasil sofre a influência da Constituição Weimar, a questão dos direitos sociais, começa um intento de se implantar em Brasil um modelo de federalismo cooperativo com Getúlio Vargas, que é plasmado em 1934 e 1937, nessas duas constituições. Posteriormente a isso, em 1946, a outra Constituição brasileira prossigue com a questão federal, não? Esse modelo adotado em Brasil, sempre com um aspecto de centralismo muito forte. Justamente por el processo de federalização que disse a vosotros, o Brasil tem aquele movimento centrífugo, não? O processo de segregação de federalização, ou seja, um Estado unitário que se desmembra, não? Para a formação de um modelo descentralizado, de tal maneira que o poder central reserva para si as competências mais estratégicas. E essa é uma constante nas constituições brasileiras. Em 1946, por exemplo, a Constituição adota um federalismo com uma inclinação ao desenvolvimento regional, justamente para atingir as regiões do norte do Brasil que são menos desenvolvidas. Começam a surgir órgãos para desenvolvimento de los territórios menos desenvolvidos do Brasil. Depois de 1946, chegamos à Constituição de 1967, logo depois do golpe militar do Brasil, não? Quando surge o chamado federalismo de integração, que nada mais é que um federalismo nominal, porque os governos subcentrales com o golpe militar perdem, não? Sua capacidade de autonomia política, especialmente em relação ao autogoverno. E chegamos justamente à última Constituição brasileira, a Constituição de 1988. Processo de redemocratização do Brasil, em que temos uma Constituição que busca estabelecer um Estado social, uma Constituição analítica que busca todo o tempo intervir em diversos aspectos da ordem social e econômica. Essa Constituição analítica também atinge o modelo de descentralização política brasileira. O sistema federal brasileiro, podemos classificá-lo como um sistema exaustivo, desde a perspectiva constitucional. Ou seja, é tratado em detalhes, em minúcias por la Constituição. Essa é a característica que hago questão de destacar em relação ao federalismo brasileiro. E podemos ver essa consideração desde a estrutura da Constituição brasileira e seus mais de 250 artículos. Não? Isso sem contar as reformas constitucionais, que é uma constante também no Brasil, uma característica que atinge esse modelo de descentralização de poder, já que estamos com 27 anos de Constituição e mais de 100 reformas, quase 100 reformas constitucionais. Não? Com relação, então, à aplicação das características comunes ao federalismo. Começo por os níveis de poderes. A disposição matriz de nossa Constituição em relação aos níveis de poderes está contenida no artículo 18 da Constituição brasileira. Não? A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende 4 unidades constitutivas: União Federal, Governo Central, Estados-membros, nível subcentral em termos regionais, municípios, local e Distrito Federal. Todas essas entidades possuem o que chamamos de autonomia política. Não? A característica do federalismo brasileiro é justamente
conceder a essas entidades, União, Estados-membros, municípios e Distrito Federal, todos os pressupostos relativos à autonomia política. Qual seja? Auto-organização, autogoverno, autolegislação, autoadministração, em minha concepção, o pressuposto mais importante, autonomia financeira. Então, podemos ver que a União Federal tem, dentro de seu âmbito de influência territorial, todo o contenido de sua auto-organização descrito em la Constituição. Os Estados-membros, e aqui eu vou fazer uma consideração um pouco mais sintética do que temos no PowerPoint para dinamizarmos a apresentação. Os Estados-membros encontram o contenido de sua autonomia política em suas constituições estaduais. Ponto importante da Federação Brasileira, municípios. Esse é justamente a grande característica do federalismo brasileiro, a forte tradição municipal. No Brasil, os municípios possuem todos os pressupostos da autonomia política, ou seja, possuem capacidade de auto-organização através das leis orgânicas que são criadas por los parlamentos municipais. Assim, já temos a autolegislação, a capacidade de criar leis de maneira autônoma. Já temos o autogoverno de los municípios, com os prefeitos, alcalde, vice-alcalde. Temos a autoadministração de los municípios, pero grande ponto realmente é que em Brasil encontramos como unidades constitutivas do federalismo brasileiro, União Federal, 1. Estados-membros, 26. Distrito Federal, 1. Chegamos aí a 28. Mais de 5.000 municípios. Então, dentro do federalismo brasileiro, eu posso dizer que encontramos mais de 5.030, para ter uma conta aproximada, entidades federativas dotadas de todos os pressupostos de autonomia política. Por isso, muitos autores consideram o Brasil como uma federação atípica, porque o município participa do pacto federativo, com algumas contradições. Encontramos também como entidade federativa, Distrito Federal como sede do governo central. Em relação aos níveis de poder, pontos interessantes, a auto-organização dos Estados-membros. E nesse ponto, como já hice questão de ressaltar, os Estados-membros, por exemplo, diferentemente do Estado autonômico, se consagram historicamente desde o Império, e não necessitam de um processo de ativação, como se passou em Espanha. Já há uma recepção de los diplomas legislativos anteriores, essa herança das 20 províncias que se convertem em Estados-membros e alcança esse número com a Constituição de 1988. As constituições estaduais são aprovadas por los parlamentos estaduais. Então, não há uma necessidade de interferência do governo central, solamente obedecem à Constituição Federal. Por isso, em Brasil, temos não solamente um poder constituinte, pero temos diversos poderes constituintes, os poderes constituintes derivados, que criam as constituições estaduais, justamente para fortalecer esse pressuposto de auto-organização dos Estados-membros brasileiros. E além da auto-organização dos Estados-membros, como já hice questão de ressaltar, a auto-organização dos municípios através de leis orgânicas. Detalhe importante, as leis orgânicas municipais, además de obedecer a Constituição Federal, também devem obedecer as constituições dos Estados-membros em que estão situados os municípios. Assim, não consideramos as leis orgânicas municipais como manifestação, e isso já foi decidido por la Corte Constitucional Brasileira, como manifestação de um poder
constituyente, pero solamente uma atividade legislativa. Em relação às distribuições de competência, não? Rapidamente, eu posso dizer que a descentralização política em Brasil se dá através da adoção de um sistema de listas, não? Que tem como critério de fundamentação da distribuição de competências em Brasil o princípio da predominância do interesse. Não? Ou seja, predomina o interesse territorial que está sendo discutido para a determinação da competência de cada unidade constitutiva. Exemplo, não? Em relação aos transportes. Transportes intramunicipal. Prevalece o interesse, não? De los municípios, questão local. Transporte intermunicipal. Prevalece o interesse do Estado, competência do Estado membro. Transporte interestadual e internacional, competência do governo central. Então, dependendo do âmbito territorial do interesse da questão, a solução de conflitos competenciais em Brasil se dá com base em esse princípio da predominância do interesse que é adotado por nossa Corte Constitucional. E o critério de classificação das competências em Brasil é um critério que utiliza um sistema horizontal e um sistema vertical. Ou seja, em la distribuição de competências, em Brasil temos um sistema dual e não, um sistema entre, não, comilhas, não, cooperativo. Não. Sistema dual em Brasil, então, começamos por la União Federal. Não. A União Federal possui competências exclusivas, competências administrativas e competências privativas, competências legislativas. As competências exclusivas estão dispostas em mais de 29 apartados no texto constitucional, a privativa em mais de 25 apartados. A grande diferença entre as competências exclusivas e as competências privativas é justamente que as exclusivas não admitem delegação para outras entidades, mientras as privativas podem sofrer transferência para Estados membros e municípios para que possam legislar sobre o tema. Además do âmbito de competência expressa da União Federal, encontramos também as competências dos Estados membros da Federação, que são basicamente caracterizadas como competências residuais. Não? As competências que foram otorgadas aos Estados membros são competências residuais, pero também os Estados membros possuem competências expressas no texto constitucional. As competências expressas dos Estados membros são relacionadas com a exploração de gás e também com as questões relacionadas à aglomeração de municípios. Ponto interessante, não, que sempre hago questão de destacar, as competências dos municípios em Brasil. Os municípios possuem competências, mas se eu hago questão de destacar isso, competências mais importantes que os Estados membros, porque as competências dos municípios em Brasil é basada em um término que está contenido em nossa Constituição, que se chama interesse local. Que é o interesse local? Um término ambíguo, vago, e que acaba sendo definido dentro de cada situação concreta. A definição, então, do âmbito de interesse das competências dos municípios em Brasil depende de um casuísmo, não, judicial. Ora, interesse local, como disse para vós outros, um exemplo, são os transportes coletivos intramunicipais. Não? Interesse local, por exemplo, nossa Corte Constitucional já decidiu, em um caso de conflito de competência, que os equipamentos de segurança, os equipos de segurança das agências bancárias, como portas eletrônicas, câmeras e outros elementos que podem preservar a segurança das agências bancárias, são de competência do município, mientras o horário de funcionamento das agências bancárias são de competência da União Federal, porque atinge o sistema financeiro nacional.
¿no? Entonces, esse é um conceito, ¿no?, de interesse local, que depende de cada situação concreta para ser definido, tanto no que respeita à criação de leis, no âmbito de conflito, de competências, quanto, ¿no?, no que respeita à prestação de serviços públicos. Também disse para vosotros a importância das competências dos municípios, porque o município ele possui uma competência suplementar, tá?, para atender também o interesse local. O município tem a capacidade, em Brasil, de legislar, não, sobre campos relativos à competência da União e dos Estados membros, para suplir lacunas relativas ao interesse local. Um exemplo, não? A União Federal tem a competência para legislar sobre trânsito, não? Pero o município tem a competência suplementar para estabelecer a questão de los rodízios de coches em cada cidade. Não? Ora, isso faz parte de um âmbito de interesse local do município também. E, además dessas competências abertas, não, os municípios também possuem competências expressas dentro do texto constitucional, que são relacionadas a questões de recaudação de tributos, questões administrativas, que não vou me detener sobre esse ponto. E, finalmente, digamos a descentralização do Distrito Federal. O Distrito Federal acumula as competências dos municípios e dos Estados-membros como uma entidade sui generis dentro da federação. Visto esse sistema horizontal, passamos rapidamente ao sistema vertical, também para atender aqui o nosso tempo, não? Sistema vertical do Brasil, que seria nosso federalismo, já água aqui entre, não? Federalismo cooperativo brasileiro, encontramos as competências comunes, não? São aquelas que devem ser exercidas em conjunto por todas as entidades federativas, não? União, estados, municípios são obrigados a demandar esforços para a realização das diretrizes fijadas em las competências comunes. Um exemplo de decisão de nossa Corte Constitucional foi em relação ao patrimônio histórico. O Estado membro de Rio Grande do Sul criou uma lei, Daniel, criou uma lei, não? Dizendo que os municípios seriam responsáveis por la preservação do patrimônio histórico e cultural contenido em seu âmbito territorial. A Corte Constitucional declarou a inconstitucionalidade dessa lei justamente por se tratar de uma competência comum. Ou seja, não? O Estado não pode huir da responsabilidade de preservar também o patrimônio histórico-cultural, assim como também o governo central. Então, não se pode atribuir essa responsabilidade solamente a uma entidade componente da federação, pero a todas as entidades componentes da federação. Um ponto importante em relação a essas competências comunes é a disposição do parágrafo único do artigo 23, que seria o estabelecimento de normas de cooperação entre as entidades federativas para realizar essa tarefa conjunta. Como disse para vosotros, estamos a 27 anos de aprovação do texto constitucional, quase 27 anos de aprovação do texto constitucional brasileiro, e até hoje não foi criada essa lei, não? Federalismo cooperativo. Não? As competências concorrentes são, basicamente, e aí encontramos essa disposição em muitos modelos federais, não? Quase não? Uma unanimidade, governo central estabelecendo os princípios generais, não? Estados-membros e Distrito Federal, normas específicas. Então, as competências concorrentes funcionam dessa forma. Não? Importante em relação às competências concorrentes é que, com a inércia da União Federal, não, do governo central, os Estados-membros e Distrito Federal podem legislar plenamente dentro do âmbito dessas competências. Na hipótese da União Federal criar uma lei general
tratando desse tema, não, será realizada a compatibilização com as normas específicas de Estados-membros e Distrito Federal. Ponto mais importante do federalismo, não, brasileiro, eu creio que de quase todos os modelos de descentralização política e nos descentralizados também, a autonomia financeira. Não? A autonomia financeira sofre, não, o efeito daquela rigidez e exaustividade que mencionei quando empecei minha charla. Existe um capítulo, não, dedicado em la Constituição brasileira, um título, solamente a la tributação e ao presupuesto. O título 6º de la Constituição, que tem como característica a rigidez e a exaustividade de seus términos, começando por la tributação, para que se tenha conhecimento, não, as materialidades de los tributos existentes em Brasil já estão todos contenidos em la Constituição brasileira. Ou seja, não, cada entidade federativa já recebe desde a Constituição o âmbito de tributação definido. Em relação aos impostos, temos competências enumeradas. Não? A União Federal tem competência para criar impostos sobre as materialidades, renda, importação, exportação, operações financeiras, não? Propriedade territorial rural, produtos industrializados e sobre grandes fortunas. Esse não foi criado hasta hoje. Não? 27 anos não temos um imposto sobre grandes fortunas em Brasil. Não? Os Estados-membros também têm, não, sua competência já definida por la Constituição. Circulação de mercadorias. Nosso IVA em Brasil, é uma curiosidade, está dentro do âmbito de competência de los Estados, o que genera nossa chamada guerra fiscal. Não? Además disso, temos no âmbito de competência de los Estados-membros a propriedade de veículos automotores e também a transmissão causa mortes e donações de bienes. No âmbito de los municípios, temos a competência para a criação de impostos sobre a propriedade urbana, sobre a prestação de serviços e também sobre a transmissão de bienes intervivos. Además de los impuestos, dentro da Constituição brasileira encontramos como espécies de tributos as taxas, que são dentro das competências comunes, respeitando como pressupostos a prestação de serviço público específico e divisível e o poder de polícia. Encontramos também os empréstimos compulsórios, que são destinados a inversões de relevante interesse nacional e também situações de calamidade pública, competência da União. As contribuições sociais, e essa aqui é a mais interessante de todas, que são tributos destinados a implementar o pressuposto de políticas públicas sociais, contribuições sociais que são vinculados, não, a políticas, ao pressuposto para a implementação de políticas públicas sociais, e a contribuição de iluminação pública que está dentro da competência de los municípios. Además de la tributação, todo o sistema de transferências intergovernamentais também já está plasmado no texto constitucional. A rigidez e exaustividade da Constituição brasileira em termos financeiros é muito forte. Transferências intergovernamentais, adotamos um sistema misto, direto e indireto, não? Já definido por la Constituição. E nesse sistema temos uma concepção. É um sistema que funciona desde arriba para abaixo. Ou seja, não? Estados-membros participam em la recaudação da União. Municípios participam na recaudação dos Estados-membros, estabelecendo uma certa hierarquia financeira entre entidades federativas, o que descaracteriza e muito, é justamente o ponto que estávamos falando
ayer, ¿no? La esfera de autonomía política, porque autonomía sem recursos próprios, ¿no? Ao menos em minha concepção, e dentro de um aspecto político concreto, não há como consagrá-la. E todas essas participações, então, e percentuais já se encontram descritos dentro da Constituição Federal. Aqui eu quero chamar a atenção para um ponto, e também já vou caminhando aqui para o final da minha charla, sobre o efeito das reformas constitucionais dentro do federalismo brasileiro, especialmente em termos de autonomia financeira. Como disse a vosotros, as contribuições sociais são destinadas, vinculadas ao pressuposto de políticas públicas sociais. Por exemplo, contribuição social destinada à educação, a recaudação dos valores obtenidos, os ingressos obtenidos com esse tributo seriam, já digo seriam, destinados ao pressuposto de la educação. Eu tinha uma dificuldade muito grande quando dava classes de tributário em Brasil para explicar isso para meus alunos, porque eu legava, explicava toda a concepção teórica de las contribuições sociais, e quando eu legava ao final da classe, eu dizia, olha, tudo que falei para vosotros é mentira. Tudo que falei, então, é mentira. Olvidem. ¿Por quê? Porque reformas constitucionais introduziram na Constituição brasileira o artículo 76 do Acto de las Disposições Constitucionais Transitórias, que implicou na desvinculação de los ingressos recaudados por el governo central. Ou seja, os recursos que são obtenidos através da tributação por el governo central não necessitam estar vinculados a situações específicas do pressuposto. Ou seja, se tu tens uma contribuição social destinada à educação, por essa reforma constitucional, não hace falta que os recursos obrigatoriamente sejam destinados para a educação, vão para o pressuposto general da União Federal. E aí, aquilo que dizia, tudo que falava para meus alunos, para meus estudantes, mentira. Porque a reforma constitucional afeta toda a estrutura desse tributo e afeta a estrutura do pressuposto general, do pressuposto da União, e tem como efeito, e efeito concreto, a dificuldade e a impossibilidade, genera um obstáculo para a implementação de políticas públicas sociais em Brasil, porque os recursos que seriam destinados às políticas públicas sociais acabam sendo desvinculados e vão para o pressuposto general da União com uma reforma constitucional. Então, meu ponto, é justamente essa contradição que existe dentro do federalismo brasileiro, que o federalismo brasileiro, se por um lado busca a rigidez e a exaustividade de seus términos, e se busca a rigidez e a exaustividade, é porque tem como pressuposto a seguridade jurídica, diferente de modelos federais abertos que buscam um maior processo de negociação jurídica e política. Esse sistema entra em contradição no momento em que as reformas constitucionais cambiam sua estrutura. É que estávamos falando ayer sobre a introdução de mecanismos típicos do NPM, New Public Management, mecanismos típicos de mercado na Constituição brasileira. Isso se passou desde 1995 em Brasil, e toda essa ordem social que foi criada inicialmente por la Constituição Federal Brasileira de 1988 foi cambiada por reformas constitucionais. Hoje temos agências reguladoras para todo. Hoje temos um amplo processo de privatização, rompimento de monopólios, e todo acaba sendo desvinculado do Estado, e os pressupostos que seriam destinados às políticas públicas sociais, que efetivamente consagrariam esse Estado social, acabam sendo deixadas ao nada.
E para finalizar aqui minhas considerações, só hago menção ao bicameralismo brasileiro, não? O Senado brasileiro como órgão que manifesta a representação das vontades parciais em la formação da vontade general através do Senado. O Senado tem uma participação política ativa, não há uma desigualdade, entre Câmara de Deputados e Senado em Brasil. Efetivamente, o Senado participa da vida política brasileira, tem influência, porque, además de competências privativas importantíssimas e que já foram manifestadas dentro do Brasil, como, por exemplo, o processo de impeachment do presidente da República, que isso ocorreu em Brasil em 93, também temos competências compartidas, especialmente para a formação de leis. Importante em relação ao Senado, que a composição do Senado brasileiro é uma composição paritária. 3 representantes por cada Estado-membro. Uma contradição, Os municípios, aunque tenham uma grande importância na federação, não têm representação no Senado federal. Imaginem um Senado com 5.000, mais de 15.000, porque são 3 por unidades constitutivas, 15.000 representantes, seria impraticável. E, finalmente, nossa jurisdição, nossa justiça constitucional, órgão de cúpula, Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, nossa Corte Constitucional, e tem um papel ativo em la solução de conflitos de competência na federação, especialmente em termos de autonomia financeira. Há algumas considerações sobre a Corte Constitucional brasileira, mas o mais importante é que essa solução de conflitos se dá através do controle de constitucionalidade, que pode ser exercido em Brasil tanto no âmbito concentrado, competência originária, como no âmbito difuso. Uma situação interessante é que o controle de constitucionalidade de leis dos municípios chega à Corte Suprema, especialmente através do controle difuso. Además do controle de constitucionalidade no âmbito federal, temos o controle de constitucionalidade estadual, realizado pela Justiça Estadual, através de um controle concentrado também. Os Estados-membros, então, podem submeter a leis de los próprios Estados-membros e dos municípios a um controle de constitucionalidade, tendo como parâmetro as constituições estaduais. E, finalmente, minha conclusão é, por la rigidez e exhaustividade do federalismo brasileiro, que hice tantas considerações sobre isso, eu creio que a particularidade do federalismo brasileiro é justamente ter essa, e eu creio que ayer estávamos falando disso, é uma tendência do federalismo latino-americano, uma inclinação, uma forte, não uma pequena, mas uma forte inclinação à la centralização, e também nossa forte tradição municipal. Mas, de todos modos, creio que o modelo buscado por la Constituição de 1988 pode ser caracterizado, aunque tenha essas peculiaridades, como um modelo federal. Um modelo que se enquadraria, que se categorizaria como um modelo de federalismo latino-americano. E eu creio que essa é a nossa proposta aqui de discussão, é justamente verificar o que é esse federalismo, o que são esses modelos de descentralização ibero-americanos para categorizá-los. Não só cientificamente, mas as possibilidades práticas que apresentam esses modelos. Bom, essas são minhas considerações. Espero que isso é um panorama general do Brasil, do federalismo brasileiro, e me quedo à disposição de vós outros. Muitas graças.